Queridos, vamos iniciar, então, já demos 5 minutinhos, as pessoas ainda estão se acomodando, estão entrando. Gostaria de agradecer todos vocês, todos os dirigentes, todos os técnicos das secretarias. Esse momento é muito importante, a nossa reunião ampliada do Conselho, né, dos secretários de educação aqui da Undime. Então, eu agradeço, e por uma questão de ordem, eu só vou pedir para que vocês cuidem os microfones. Nós vamos ter a professora fazendo uma fala maravilhosa, e aí depois disso a gente vai abrir um espaço para algumas perguntas, tá? Não esquecendo que ali no chat tem a lista de presença, vocês podem entrar e colocar ali o nome de vocês, tudo direitinho, para depois receber o certificado, tá bom? Então, inicio dando novamente o bom dia a todos vocês, né? Gostaria de agradecer muito, é com muita satisfação. Tem algum microfone? Obrigada. Em nome da Undime do Rio Grande do Sul, nós damos início a esta capacitação do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Eu quero saudar com muito carinho novamente cada dirigente municipal de educação, as suas equipes técnicas, os coordenadores, os profissionais que estão aqui conosco nesse momento tão importante de diálogo e formação. Nós vivemos um tempo que nos convoca mais do que nunca a uma ação intencional, ao planejamento estratégico e ao compromisso coletivo com a aprendizagem de todos os estudantes de cada município do nosso território. A recomposição das aprendizagens, ela não é apenas uma pauta emergencial hoje em dia, ela se consolida como uma agenda estruturante das políticas educacionais, exigindo de nós articulação, liderança e sensibilidade. A Undime do Rio Grande do Sul, ela reafirma neste encontro que nós estamos aqui hoje, o seu papel de orientar, apoiar, fortalecer as redes municipais de ensino, promovendo espaços como este, que qualificam o debate e contribuem para a construção de caminhos concretos na educação. Antes de nós seguirmos, eu gostaria de fazer um convite especial ao meu querido amigo, pertencente ao Conselho Nacional de Representantes, Luiz Fernando Nunes Torrescana Neto, dirigente municipal de educação de Piratini e membro da diretoria da Undime, que é o representante da nossa seccional do Rio Grande do Sul no Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, para que possa fazer uma breve fala, compartilhar sua perspectiva sobre esse importante movimento. Luiz, querido. Bom dia, Ana. Bom dia, colegas de dirigentes municipais de educação do nosso estado. Esse movimento a partir da Undime, esse movimento municipalista, tenho certeza que reafirma o nosso propósito enquanto dirigentes de reforçar e qualificar as políticas públicas no âmbito dos nossos territórios, mas especialmente quero saudar a presença da nossa querida Ana Valéria, representante do MEC na recomposição das aprendizagens neste pacto, que certamente reforça a visão progressista deste governo, que pensa, né, em não deixar ninguém para trás, né? Hoje, olhar para os alunos, recompor essas aprendizagens é pensar que todos os alunos têm o direito à aprendizagem, independente do nível em que se encontram. E quando nós pensamos isso enquanto uma política estruturante, certamente estamos abarcando a todos e todas que estão no âmbito da escola pública, né, da rede pública de ensino. Eu não poderia deixar de agradecer à diretoria executiva da Undime, que oportunizou este espaço para a formação, para a informação dos nossos dirigentes, das suas equipes técnicas, para que realmente a gente possa fazer com que essa política ela seja efetiva e possível, e muito mais que isso, sustentável em nossos territórios. Eu desejo a todos os nossos dirigentes um momento de formação, mas que ele seja realmente algo que possa trazer
amplitude, né, e plenitude para as nossas ações frente à gestão educacional dos nossos municípios. Gratidão. Obrigada, querido. Gostaria de ratificar tuas palavras, né? E também agradecer a nossa vice-presidente da Undime do Rio Grande do Sul, a professora Cristiane Martin, a toda a nossa diretoria, ao Conselho Nacional de Representantes do Rio Grande do Sul, porque a Undime se estrutura também com essas pessoas. Então, muito obrigada, queridos, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada em conjunto. Aproveito esse contexto, destaco ainda hoje que nós teremos um momento complementar muito importante, hoje à tarde, num webinário de lançamento do Guia de Mediações Pedagógicas para a Recomposição das Aprendizagens, que vai acontecer hoje às 15 horas, no horário de Brasília, promovido pelo Ministério da Educação em parceria com a Undime Nacional por meio da Convive Educação. Esse guia, ele foi elaborado em parceria com o Instituto Reúna e traz orientações para apoiar as secretarias e as escolas na organização da mediação pedagógicas, com exemplos práticos de intervenções e instrumentos de acompanhamento contínuo das aprendizagens, sendo esta uma ferramenta muito importante para transformar o diagnóstico em ações concretas. Nós temos também a honra hoje de contar com a participação da minha querida professora Ana Valéria Silva Dantas, coordenadora geral de Estratégia da Educação Básica da Secretaria de Educação Básica do MEC. A professora Ana Valéria, ela é licenciada em Filosofia pela UERJ, especialista em Gestão Escolar pela UFJF e atualmente ela é mestranda em Educação pela UFG. É professora desde 1994, com ampla experiência na educação básica, tendo atuado nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também no ensino médio da educação de jovens e adultos. Ao longo da sua trajetória, ela desempenhou funções fundamentais no chão da escola, como vocês puderam observar no currículo dela, como professora orientadora, coordenadora pedagógica, diretora escolar, o que fortalece o teu olhar, querida, prático e comprometido com a realidade das redes. No campo da gestão pública, teve uma atuação de destaque na Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro, onde ocupou cargos estratégicos como coordenadora, diretora de desenvolvimento da escola, superintendente de gestão da rede, superintendente de avaliação e subsecretária de gestão do ensino. Além disso, contribui com projetos de gestão de liderança pedagógica em diversas áreas, diversas redes públicas pelo país todo, incluindo municípios como Ararendá, no Ceará, Crato, no Ceará, Marabá, Ribeirão Preto, além das redes estaduais do Sergipe e do Rio Grande do Norte, acumulando uma experiência diversa e riquíssima na implementação das políticas educacionais. Querida professora, seja muito, muito, muito bem-vinda. Eu desde já te agradeço, como já o fiz, pela tua disponibilidade, pelo teu comprometimento, agradeço imensamente você estar aqui conosco hoje. Gostaria, então, de lhe passar a palavra imediatamente. Muito, muito, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Desculpe, gente. Muito obrigada. Muito bom dia a cada um. Eu que agradeço as palavras tão gentis e corteses da nossa presidente, Ana Paula. Muito obrigada, eu me sinto honrada por esse convite, por essa possibilidade de trocar com vocês nessa manhã, e espero poder deixar aqui algumas contribuições. Então, assim, eu saúdo e cumprimento a cada dirigente, as suas equipes aqui representadas, né, na pessoa da presidente Ana Paula e também do diretor Luiz Fernando. Eu acho que é importante também parabenizar essa iniciativa, né? Toda iniciativa que contribui para o fortalecimento de cada dirigente e de suas respectivas equipes é extremamente importante para
a implementação de qualquer política, né? É muito importante que nós estejamos todos muito bem apropriados do que cada política propõe, orienta, e que só com isso é que a gente vai conseguir fazer essas políticas se casarem com o nosso próprio projeto de gestão e de liderança dentro do nosso município e da nossa rede. Então, esse fortalecimento é imprescindível, e eu quero, assim, parabenizar essa visão de vocês, essa visão da Undime Rio Grande do Sul, de promover essa apropriação para cada dirigente. Eu trouxe uma apresentação, gente, para compartilhar com vocês. Eu vou pedir ajuda ao Márcio, que vai me ajudar nesse compartilhamento, e eu dividi essa apresentação assim, em 3 blocos, né, digamos assim. Um primeiro bloco, que eu vou trazer um pouco, em resumo, o que está definido pelo decreto que instituiu a política. O que esse decreto traz? Porque tudo que a gente faz, né, a gente tem que estar sempre nos reportando aquilo que está estabelecido no normativo. Depois a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco sobre como é que a gente implementa na prática, né? O que eu já tenho para contar quando eu estou falando do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, o que está disponível para mim como subsídio técnico, como demais apoio, e como é que eu posso, na prática, fazer com que a recomposição seja uma realidade dentro da minha própria rede. E, por fim, eu quero compartilhar com vocês também alguns elementos do nosso planejamento 2026, né? O que a gente já vem discutindo e pensando. Essa apresentação, é claro, fica aí depois para vocês, né? Para vocês olharem no outro momento, com mais calma, e a gente se coloca sempre à disposição também com toda a equipe, para tirar quaisquer dúvidas que ainda restem. Como a presidente Ana Paula colocou, né, o Luiz Fernando, ele representa a Undime no grupo de trabalho do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Nós temos, assim, um grupo de trabalho que conta com 53 profissionais, 53 técnicos, né, ou dirigentes indicados por estados e municípios. Então, cada Secretaria Estadual de Educação, mais o Distrito Federal, indicou um representante, e cada seccional da Undime também. Vamos embora. De ajuda aqui para fechar o microfone de Juliana. Bom, então, vamos lá, vamos à apresentação. Márcio, você pode ir para a próxima tela para mim, por favor? Obrigada. Então, o pacto ele é instituído pelo decreto 12.391, que foi publicado em fevereiro do ano passado, mas eu também quero contar um pouco desse contexto, né? Porque muito antes desse decreto ser publicado, o MEC já tinha iniciado algumas ações em torno da pauta de recomposição. Então, assim, em 2023, né, olhando para os dados de aprendizagem que estavam disponíveis naquele momento, dados do INEP e mesmo dados das redes, né, a gente conseguia verificar o quanto que os efeitos da pandemia ainda eram sentidos, né, e serão sentidos por muito tempo. Então, nós tivemos, assim, a suspensão dessas aulas presenciais. Em alguns contextos isso durou mais, em outros durou menos, muito a depender, né, das condições financeiras, de recursos humanos, didáticos e materiais de determinada rede, das iniciativas próprias de cada rede, mas fato é que a pandemia deixou uma sequela na aprendizagem dos nossos estudantes. Não que as defasagens de aprendizagem não acontecessem antes da pandemia. É claro que aconteciam, e todos nós que somos professores, né, que tivemos uma vivência na escola pública, nós bem sabemos que quando a gente fala de aprendizagem e de defasagens de aprendizagem, a gente está falando de elementos, de indicadores que são constatados na educação pública brasileira há muitos e muitos anos. Tem muito tempo que a gente está discutindo como superar, como garantir sucesso escolar, como proteger essas trajetórias escolares, né, para que, de fato, cada estudante possa construir as aprendizagens que lhe são projetadas, né, esperadas, mas a pandemia, de algum modo, ela torna tudo isso
mais agudo, né? Ela intensifica essas defasagens e ela também escancara, porque, assim, em algumas realidades isso estava um pouco escondido, né? Não era tão debatido. A pandemia escancara, porque com as crianças fora dessa rotina escolar presencial e diária, né, em que nem todos conseguiram garantir para cada estudante que eles continuassem tendo acesso a materiais, a atividades e continuassem, portanto, perfazendo a sua trajetória escolar. Então, essas dificuldades ficam explícitas, né? E aí, em 2023, no âmbito do Ministério, começam, então, conversas em torno da necessidade do estabelecimento de uma política que olhasse de forma mais específica, mais dedicada para essas defasagens de aprendizagem e pensassem como superá-las, né? Então, essas primeiras conversas, elas já se dão desde o nascedouro entre MEC, Undime Nacional e Concede. Esses três atores começam a conversar e concordam que é importante que nasça uma iniciativa. É nessa conversa que nasce a ideia de um pacto nacional pela recomposição das aprendizagens, e essa palavra recomposição, né, ela também é importante para a gente sair daquele lugar da recuperação, né, que muitas vezes é muito mais pontual, muito mais ligada àquilo que o estudante não construiu nesse determinado ciclo de avaliação, nesse bimestre ou nesse trimestre, e aí eu dou novas oportunidades para que ele alcance aquela nota, aquele resultado. Aqui na recomposição eu estou falando de aprendizagens que não foram construídas, que o estudante, às vezes, está no 5º ano, mas ele não construiu aprendizagens que eram do 3º, do 2º ano. Né? Eu estou olhando para coisas que estão muito defasadas e que eu preciso garantir estratégias para recompor. Então, em 2023, esses três entes começam a conversar, eles chegam a construir uma nota técnica, em parceria com a SECADI também, né? No caso, no Ministério da Educação, eu atuo na SEB, que é a Secretaria de Educação Básica, mas a SECADI também, que é a secretaria que está olhando para a educação de jovens e adultos, que está olhando para a diversidade, para a inclusão, ela também nos apoia na construção dessa nota técnica. É composto também um comitê estratégico, né, que conta com 8 secretários, são 5 secretários, 5 dirigentes municipais, cada um representando uma região do Brasil, e 3 secretários estaduais. E esse grupo começa a conversar de forma mais detida e a pesquisar, né, conhecer iniciativas nacionais e internacionais, pensar um pouco onde que essa política vai se estruturar, vai se ancorar. Em 2024, de 23 para 24, também é composto esse grupo de trabalho que eu mencionei, com esses 53 profissionais que representam, então, as seccionais da Undime e também os estados, e a gente começa a conversar sobre a recomposição e lança um primeiro material, que é um guia de implementação, a gente batizou de guia de implementação. Como é que faz para implementar a recomposição? E tudo isso a gente fez antes de ter o decreto. Então, quando o decreto é publicado em fevereiro do ano passado, ele já tem essa história, ele já tem uma caminhada, encontros já aconteceram entre esses times, né? A gente já vinha numa toada, numa rotina de conversar, de se encontrar, de falar da recomposição. Pode passar, Márcio, por favor. E aí, então, olhando para o decreto, eu dei um zoom, né? Eu puxei para cá alguns elementos que eu acho super importantes, assim, que a gente tenha sempre na memória, tenha sempre à mão, porque muitas vezes na correria, né, são muitas políticas para a gente se apropriar, muito normativo para ler, nem sempre dá tempo de fazer esse estudo tão aprofundado. Mas eu queria destacar aqui do decreto, primeiro, quais são as suas finalidades, né? A quais fins ele se destina, essa política se destina. Então, assim, são 2 finalidades essenciais. A primeira diz respeito à aprendizagem. Então, o pacto se propõe a assegurar padrões adequados de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes. Então, o que eu espero?
ao fim e ao cabo? Que cada estudante, em cada ano de escolaridade, construa aquelas habilidades que estão propostas no currículo, ou aquelas que são essenciais, né? Aquelas que são super importantes, inclusive, para que ele progrida para o ano seguinte com qualidade. E outra finalidade diz respeito à resiliência das redes. Então, veja bem, nós todos passamos pela pandemia e vivemos dramas, dificuldades, desafios, e embora a Covid, né, não tenha desaparecido, nós não estamos mais num contexto pandêmico, mas nós estamos enfrentando outras coisas, outras dificuldades, enchentes, como a que vocês têm enfrentado, alagamentos, secas, queimadas, conflagração. Então, assim, várias regiões do Brasil vêm lidando com vários desafios que convocam a essa tomada de atitude, né? O que eu faço para que a escola não seja, de novo, o primeiro lugar a fechar e o último a reabrir? Nós sabemos que, muitas vezes, né, as escolas são um único território, são um único equipamento presente em determinado território, acabam sendo também aquele lugar de abrigo, de apoio, quando dá ocorrência de eventos inesperados, sobretudo eventos climáticos, né? Mas como que a gente atua, então, para ser cada vez mais forte, mais preparado, para garantir que, apesar de eventos que a gente não pode controlar, que a gente tenha protocolos, né, para continuar ofertando ensino, para continuar garantindo a aprendizagem. Então, é disso que trata a nossa política. Pode passar, Márcio, por favor. Quais são os objetivos, né? Eu não trouxe exatamente todos, eu fui juntando alguns também, mas eu quero destacar esses 6 objetivos. Primeiro, um objetivo do Ministério com essa política é induzir e coordenar as ações necessárias para alcançar alcançar os objetivos, né, e as estratégias do PNE, e, por consequência, também dos planos estaduais e municipais de educação. No tocante, é claro, à superação das insuficiências, né, e das defasagens de aprendizagens. Então, essa política sempre vai se relacionar com aquilo que também está projetado no Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais e municipais, quando a gente fala de aprendizagem. Induzir e coordenar, né, a elaboração e a distribuição de materiais de apoio à aprendizagem, com ênfase na recomposição, e a gente vai falando disso mais para frente também no detalhe, né? Cada objetivo desse vai se materializando também nos eixos da política e naquelas entregas que a gente já fez até aqui e nas outras que a gente planeja fazer. Oferecer apoio técnico e financeiro aos entes federativos e às escolas que compõem as suas redes, né? Para a implementação de ações em curso ou de novas ações que dialoguem com a superação das defasagens, né, gente? E, por consequência, da melhoria dos índices de aprendizagem. Oferecer plataformas de avaliação e acompanhamento das aprendizagens, com vista a viabilizar o mapeamento de insuficiências e defasagens de aprendizagens, e também o acompanhamento da progressão das aprendizagens, né? O quanto que os estudantes vão aprendendo no tempo, a partir do momento que a gente vai implementando as nossas ações, né? O nosso planejamento. Desenvolver referenciais de orientação técnica para subsidiar as escolas, as redes e os sistemas na reorganização curricular, com vistas à priorização de habilidades. Eu vou falar disso com mais detalhe um pouquinho mais na frente. E promover ações de formação continuada com foco em recomposição, né, e na promoção de trajetórias escolares adequadas. Pode passar, Márcio. E aqui nessa lâmina eu trago um pouco também dos princípios, né? De um lado os princípios e de outro lado eu misturei as diretrizes e eixos da política, porque elas se complementam, né? Então, quais são os princípios, né? Em que bases essa política está alicerçada, né?
Na igualdade, nas condições de acesso e permanência de aprendizagem dos educandos, na promoção de equidade, na formação integral dos educandos, no reconhecimento e apoio aos esforços empreendidos pelos entes, na autonomia dos entes federativos e na colaboração voluntária entre os entes, né? E esses 3 últimos, gente, que traz muito em detalhe, né, essa importância do ente federativo, então da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual. O MEC tem muito claro que, ao longo da pandemia, os estados e municípios fizeram acontecer. Cada um foi desenhando a sua estratégia e a sua saída para continuar garantindo a formação dos seus estudantes, sem necessariamente ficar esperando que o Ministério da Educação formulasse uma política de apoio ou de orientação ou uma diretriz. Então, de algum modo, o pacto, quando ele nasce no normativo de 2025, aparentemente ele está num descompasso temporal, né? Porque todo mundo está fazendo acontecer, foi criando as suas estratégias. Então, a gente também pensou numa política que pudesse se casar com aquilo que já está acontecendo nos territórios, e não que desrespeitasse, que impusesse uma outra ordem, ou que se sobrepusesse, né, aquilo que vocês já estão fazendo aí nos seus territórios. Então, vocês vão ver que o pacto tem muito essa característica, né, de respeito ao que já existe, de contemplar o que já existe, mas de olhar para isso que existe e entender, vocês já têm tal estratégia erguida aí, maravilha. Então, já é aquilo que o pacto pede. Se não temos, como é que a gente pode estruturar? Como é que a gente pode fazer? Porque temos que fazer, é importante garantir a recomposição. E é importante também que essa colaboração mútua, né? Como esse espaço que foi construído aqui, erguido aqui, né? Essa manhã em que vários municípios se encontram, né? Para discutir sobre um determinado tema. Por certo, cada um de vocês tem uma experiência excelente, exitosa acontecendo, e tem muito a contribuir um com o outro. Então, para a gente, trata-se menos de inventar roda, de lançar algo novo, mas de ser capaz de dar luz àquilo que já existe em cada território e de favorecer essa troca, né, essa aproximação, porque cada um de nós já vem encontrando soluções interessantes e que podem servir também para os desafios de outros, né? Mas se a gente não se aproxima, não se conversa, não se encontra, isso não acontece. E o mesmo acontece com as escolas, né, gente? Se eu sou dirigente de uma rede, é importante também que eu crie espaços análogos a esse aqui, espaços em que as escolas se encontrem, os diretores se encontrem, troquem experiências, os coordenadores pedagógicos, porque assim toda a rede se fortalece. Do outro lado da tela, gente, nós temos assim diretrizes e eixos da política, né? Então, a política tem 6 eixos, que são esses 6 primeiros pontos que estão aí na tela. Avaliação. Eu tenho que avaliar para, primeiro, conhecer quem está em defasagem e quem não está, e também conhecer que defasagem que é essa. Que defasagem que é essa? O que é que não foi construído ainda? O que é que não foi apropriado, né, por cada estudante? Onde é que cada um está? Eu também tenho, um outro eixo é o currículo, né? Eu também tenho que definir uma estratégia curricular. Então, assim, todas as redes têm seus currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular, e a gente não está propondo aqui a criação de um novo currículo, ou que você abandone um currículo que você já tem e adote um currículo que é específico para a recomposição. Mas o currículo é o coração do nosso trabalho na recomposição, porque se eu estou falando que eu tenho um conjunto relevante, significativo, de estudantes que não construíram habilidades, todas as habilidades que precisavam construir, que estão defasados, e às vezes estão defasados em anos, em 1, 2, 3 anos. Se eu trabalhar tudo que está no meu currículo para esse ano, eu não vou conseguir alcançar êxito e também não vou ter tempo de voltar em habilidades que ficaram lá atrás. Então, eu preciso criar uma ferramenta temporária,
extraordinária para enfrentar esse momento, que é uma priorização curricular ou uma reorganização do meu currículo. Então, numa turma, por exemplo, de 6º ano, que eu tenho um número significativo de estudantes que estão em defasagem, eu não vou conseguir trabalhar, gente, tudo que eu tenho na minha proposta curricular para esse ano. Eu preciso priorizar, eu preciso entender quais são aquelas habilidades que não se pode abrir mão no 6º ano, porque senão ele não vai para o 7º com qualidade. Mas eu também preciso olhar quais são aquelas habilidades que eram super essenciais do 5º ano, do 4º ano, talvez do 3º ano, que ele não construiu, e eu preciso puxar essas coisas essenciais e formar um currículo reorganizado que olhe para o agora, mas que também olhe para o que já passou. Para eu garantir que esse estudante seja aprovado para o próximo ano com qualidade, com condições de acompanhar o próximo ano. Um outro eixo é de organização e mediação pedagógica. Então, eu preciso orientar essa organização para as escolas, né? Como é que a escola faz isso no dia a dia? Como é que ela olha para essa implementação do currículo reorganizado, que eu falei antes? Então, eu tenho agora um currículo reorganizado. Como é que eu organizo o dia a dia da aula? Como é que eu organizo a mediação e a intervenção pedagógica? Que coisas que vão acontecer? Eu vou criar na minha rede algum instrumento, alguma estratégia de acompanhamento? Vai ter um determinado profissional, um determinado técnico, que vai visitar essa escola uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez a cada 3 semanas, e vai olhar para alguns elementos, vai olhar para o que foi trabalhado, vai olhar para como aquela escola está estruturando a sua recomposição. Então, eu tenho que criar estratégias de apoiar, de orientar, mas, ao mesmo tempo, de ir acompanhando no tempo como está acontecendo. Eu também tenho que criar estratégia que dialogue com materiais e recursos didáticos, o livro didático e, muitas vezes, outros materiais que a própria rede adquire para suas escolas, ou a própria escola adquire com recursos do PDDE, por exemplo, ou com outros recursos financeiros que ela possui. Muitas vezes esses materiais, eles dialogam com uma perspectiva de currículo inteiro, de base nacional comum curricular. Ele olha para tudo daquele ano de escolaridade. Eu não tenho materiais que dialoguem com a recomposição. Então, é preciso também que a rede dê uma parada para orientar, quer seja a produção de materiais, quer seja a adaptação de materiais que já existem, quer seja a aquisição de novos materiais, mas que a escola, a rede, tenha esse olhar assim, de que esses materiais devem dialogar com essas habilidades essenciais. Um outro eixo é a formação. A formação é essencial, e aqui eu estou falando de uma formação específica para a recomposição. Eu sei que a gente oferece formação para muita coisa no âmbito da rede, né, de cada rede nossa, de cada rede aqui presente. Mas é importante também que eu tenha pautas formativas específicas para a recomposição das aprendizagens, porque o professor está com esse desafio cotidiano de atuar em turmas que contam com 5, 6 grupos diferentes, cada um num momento de aprendizagem, né? Então, é difícil dar conta disso, é difícil dar conta de garantir a aprendizagem, a evolução de todos, de cada e todo estudante. O professor precisa de apoio para isso. Então, ele precisa de formação, onde ele conheça textos que falem da recomposição, onde ele conheça materiais que dialoguem com a recomposição, onde ele conheça conteúdos que dialoguem com essa perspectiva de operação extraordinária, de olhar agora para aquilo que é o mais focal, aquilo que não pode ficar para trás, para cada ano de escolaridade. E o último eixo é o de gestão educacional. Então, quando a gente fala de gestão educacional, a gente está falando dessa capacidade, quer do dirigente municipal, do secretário estadual, do diretor de escola, de desenvolver também, na sua própria gestão, competências e habilidades que dialoguem com esse manejo de realidades tão desafiadoras, né? De resiliência,
de criatividade, de proatividade, e desse espírito e princípio, né, de não deixar ninguém para trás. Esses 6 eixos, eles também são diretrizes, né, do pacto, de algum modo. É uma diretriz que a gente orienta para a atuação prática pedagógica em toda a sala de aula. Mas eu vou destacar também mais 3 aqui que são super importantes. Uma outra diretriz é que a gente chama de coerência pedagógica sistêmica. Essa coerência é um conceito, né, para nós, dentro da nossa política. É uma orientação de que esses eixos precisam se conversar. Muitas vezes, a depender do porte da secretaria, a equipe de avaliação é uma, do currículo é outra, de formação é outra, de gestão é outra. Às vezes, cada uma está num espaço, tocando suas próprias frentes e sem tantas oportunidades diárias de se conversarem. Embora todo mundo esteja trabalhando para o munícipe, trabalhando para a rede, para o sucesso daquela rede, nem sempre eles estão conversando no detalhe, estão convergindo em objetivos. Então, é importante que tenha coerência, que toda a ação de avaliação da rede, que toda a ação de currículo, de formação, ela seja convergente para o sucesso da aprendizagem. E a gente só alcança isso se encontrando, se conversando, um entendendo para onde o outro está indo, né? Porque assim a gente vai dar informações coerentes para os nossos diretores e para as nossas escolas, vai evitar retrabalho. Às vezes um pede uma coisa, o outro também pede a mesma coisa, isso fica cansativo, exaustivo para as equipes técnico-diretivas das escolas. Então, quando a gente se conversa, a gente impede que isso aconteça, né? É isso que a gente chama de coerência pedagógica sistêmica, e esse é muito um papel do dirigente municipal. Ele é aquele ator mais estratégico da Secretaria Municipal de Educação, e ele está olhando para toda a sua rede nessa perspectiva de coerência, em que todas as áreas da sua secretaria, todos os departamentos, coordenações, elas estão convergindo para o mesmo lugar, embora cada uma tenha guardado sua expertise, suas competências, né, elas convergem para o mesmo lugar. Centralidade nos processos de ensino e aprendizagem, né? Às vezes não é difícil que a nossa atenção seja roubada para outras coisas, né? Eu já atuei também muitos anos em rede, eu sei que a dinâmica é muito louca, né? A gente tem muita coisa para dar conta todo dia. Na escola também é a mesma coisa, né? O diretor recebe muita coisa, às vezes são assuntos diversos, né? Solicitações diversas, um levantamento, outro levantamento. Então, assim, claro que tem coisas que a gente não pode evitar, né? De perguntar, de mapear, mas à medida do que a gente puder, se a gente vai trabalhando por essa coerência pedagógica sistêmica, a gente também vai garantindo essa centralidade no processo de ensino-aprendizagem. O ensino e a aprendizagem é o porquê de ser da escola, é o que mais importa. Então, a gente também tem que ir ganhando essa capacidade de ir limpando esse caminho, sabe? De pavimentando essa estrada que está cada vez mais focada nessas competências, né, nas competências de ensino e de aprendizagem. E o enfrentamento das desigualdades regionais, né, gente? Tem fatores que incidem sobre a aprendizagem que extrapolam as competências da escola e da Secretaria Municipal de Educação. Tem fatores que não estão nas mãos de vocês a resolução, vocês não podem dar conta sozinhos, mas vocês podem sim bater na porta de outros parceiros, vocês podem se articular, né? Então, com as secretarias municipais de saúde, de assistência social, sobretudo, então com outros parceiros e equipamentos no seu território que podem e devem apoiar também, porque a atuação desses atores é essencial para que os estudantes também tenham o solo fértil para a sua aprendizagem, né? Então, assim, a escola pode fazer muito, a Secretaria Municipal de Educação pode fazer muito, mas também tem seus limites, ambos têm seus limites. Então, é importante estabelecer parcerias, né? Conversar, trazer outros atores que também têm uma atuação importante e determinante para embarcar nesses intentos, né? Nesses objetivos. Por favor, Márcio. Então,
ficou para trás um pouquinho do decreto, né? E vocês depois podem procurar para ler na íntegra, né? Eu vi aí algumas perguntas se a apresentação vai ser compartilhada. Sim, a apresentação fica aí para vocês. Aí eu quero compartilhar um pouco sobre a adesão, né? Nós fizemos a adesão no ano passado, no finalzinho, no segundo semestre, né? Pode passar. Acho que é só uma tela. Essa adesão começou em agosto e se estendeu até outubro, né? Primeiro a gente colocou um prazo de 30 dias até setembro, depois a gente prorrogou. Então, assim, quando a gente olha para os municípios, né? Nós tivemos a adesão de 5.070 municípios. Isso é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo, é muito expressivo. E dando um zoom no Rio Grande do Sul, né, dos 497 municípios, 435 aderiram. A gente acha que é um resultado muito, muito importante, né, muito especial. Olhando para os estados, né, nós tivemos 25 estados e Distrito Federal, só um estado não aderiu, e mesmo assim esse estado que não aderiu, ele nos pediu recentemente, né, a possibilidade de reabrir para eles esse processo, porque eles gostariam de aderir. Então, a gente também está cuidando dessa iniciativa, para que a gente tenha, então, os 100% dos estados tendo aderido ao pacto. Então, só para compartilhar com vocês também esses números. Pode passar. Pode passar. Então, quando a gente fala da recomposição na prática, né, como é que eu implemento, né? Como é que eu planejo, eu estruturo o meu trabalho cotidiano para fazer com que a recomposição seja uma realidade? Pode passar, Márcio. Primeiro, gente, eu queria lembrar para vocês o que a gente tem de material de apoio técnico, né? Então, eu trouxe, assim, 6 guias, né, que a gente já lançou. Primeiro, o guia de implementação, que ele dá esse panorama, né, esse passo a passo do que você faz primeiro, do que você não pode deixar de fazer, do que tem que ter para erguer a política de recomposição no seu território, na sua rede. A gente entregou também um guia de reorganização curricular, e esse guia veio acompanhado de uma matriz priorizada. Então, a gente já montou uma matriz de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, para anos iniciais, finais e ensino médio. Então, se você ainda não construiu a sua priorização, e se você quiser, se você achar que faz sentido, pode usar a nossa, pode usar aquela que a gente está sugerindo. Guia de avaliações e mediações pedagógicas, como a Ana Paula disse, hoje à tarde com Conviva, né, com apoio da Undime, nacional, que sempre é muito nossa parceira de primeira hora. A gente vai lançar um guia específico de mediações pedagógicas, mas a gente já lançou um guia de mediações junto com a avaliação. Então, esse é um segundo guia, tá? Porque a gente entende que a mediação, né, que é aquilo que acontece na sala de aula, é esse elemento que a gente mais precisa fortalecer. Mas nós já temos um guia que dialoga com avaliações e mediações. Então, eu avalio, eu constato um determinado cenário e eu incido sobre ele, eu promovo mediação. A gente também lançou um guia de materiais que orienta para essa aquisição, adaptação, ou produção, né, de materiais específicos para recomposição. A gente lançou um guia de formação e também um guia de ações educacionais em resposta a emergências climáticas. Esse guia, gente, esse guia 6 está muito bacana, assim, ele traz uma sugestão de fluxo, de protocolo, né, para aquelas situações em que você precisou fechar a escola. Precisou fechar a escola porque aconteceu um alagamento, um enchente, a escola está servindo de abrigo, você não pode garantir aula presencial naquele momento. O que você faz primeiro? O que você faz enquanto isso? Para você não ficar parado esperando o dia que você vai poder reabrir a sua escola, né? Como é que você cuida de um fluxo para retomar o mais breve possível a oferta de aprendizagem, ainda que não seja no contexto presencial, né? Como é que eu continuo ofertando ensino? Pode passar, por favor. Temos também outros materiais que eu queria compartilhar aqui. Assim, a gente disponibilizou no ano passado um painel de gestão, é uma planilha, um Excel, ninguém precisa mandar para o MEC, devolver para o MEC, é uma ferramenta para a rede,
para cada um, cada equipe ter para si. E aí vocês podem entrar lá nesse Excel, e ele tem assim as rubricas, né? Vamos dizer que são os eixos da recomposição. Então ele fala assim, por exemplo, do currículo. Aí ele te faz perguntas para você vai se posicionando ali. Ah, você já tem um material de currículo priorizado. Não, vocês ainda estão elaborando. Não, ainda não começaram a elaborar. De acordo com o que você marcou, você vai se posicionando. Ele vai entendendo qual é o status da rede. E aí ele vai gerando uma outra aba que ele entrega para você assim, quais são as dimensões que a rede já está forte, quais são as que ainda estão em andamento, né? Estão em andamento, estão caminhando, mas quais são aquelas prioritárias para pensar numa intervenção, para fazer alguma coisa. Esses materiais que eu citei na tela anterior e esses outros dessa tela aqui, eles estão disponíveis para todos vocês na página da recomposição. Eu deixo daqui a pouquinho aqui no chat, quando eu acabar a fala, eu deixo no chat para vocês. Nós também deixamos lá guias e PPTs executivos. Embora os guias sejam curtinhos, eles têm 30 e poucas páginas, 40 páginas, é aquilo que eu falei, né? Às vezes o cotidiano não dá muito tempo da gente se apropriar de tudo, ler cada guia desses, porque também as outras políticas estão lançando seus guias, tem os outros normativos, tem muito conteúdo para a gente ler. Então, a gente pensou também em criar guias executivos. Eles são bem pequenininhos, têm menos de 10 páginas. Para cada guia desses que eu mencionei na tela anterior, a gente tem uma versão executiva, uma versão curtinha. E a gente também construiu PPTs executivos. Precisa fazer uma apresentação, quer fazer um PowerPoint, você pode baixar lá o nosso, do nosso, você pode colocar suas telas também, misturar com as suas, colocar logo da rede, fazer como você quiser. Então, são materiais para ajudar também nesse cotidiano da gestão de vocês, tá? Nós também lançamos o Guia de Avaliação Contínua da Aprendizagem, ele tem uma versão para anos iniciais e uma versão para anos finais, né? Então, o que é importante olhar quando eu estou falando de avaliação, né? Quais são os princípios dessa avaliação contínua, né? Então, essa avaliação que eu faço no início para diagnosticar, mas que eu faço durante o processo para ir acompanhando a progressão, para ir acompanhando o que foi aprendido, o que não foi, o que foi construído, estou no caminho certo, tenho que replanejar, o que eu faço? Nós também lançamos um guia de boas práticas em recomposição, nós olhamos para práticas de estados e municípios, né, a partir das conversas com os profissionais que compõem, os 53 profissionais que compõem o nosso GT. Então, é importante conhecer também, talvez vocês achem lá alguma sugestão que caiba, né, para vocês. Tem um áudio aberto, gente. Juliana, se puder fechar aí, eu agradeço. Obrigada. Nós também construímos um material de ideias inspiradoras para atividades de recomposição, também versões anos iniciais e anos finais, língua portuguesa e matemática. Nós temos cadernos também de língua portuguesa e matemática para os anos finais, né? Versão para o estudante, versão para o professor. Então, são cadernos que dialogam com as habilidades essenciais. Eles não foram disponibilizados em versão impressa, mas podem ser baixados em qualquer tempo, na página do programa ou no MacRed. E na semana passada, a gente apresentou também o Guia de Avaliação Contínua na perspectiva inclusiva. Então, a gente começa a discutir um pouco, né, como é que a gente implementa estratégias para garantir que os estudantes com deficiência também participem das pautas de avaliação, também sejam incluídos, né, com toda a excelência. Então, esse material também está disponível para vocês, tá? A gente fez um webinário que está disponível lá no canal do MEC na semana passada, com a presença da nossa secretária, com a presença de todos nós, para compartilhar esse material. Então, são todos materiais que subsidiam a implementação do pacto, né, e que vocês podem compartilhar com as suas escolas e com as suas equipes, para que eles também estejam fortalecidos, né, nesse âmbito, nessa implementação. Pode passar. Outro ponto que eu queria chamar a atenção assim, da gente, às vezes eu ouço assim, eu ouço
mas a gente não está recebendo uma verba, um recurso específico para o pacto, não vai ter recurso. O Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, ele é uma política transversal, então ele vai acontecer em todos os anos, séries, modalidades de ensino, e ele vai dialogar com várias outras políticas, e com políticas estas que estão entregando recursos financeiros para as escolas de forma direta ou de forma indireta, né, diretamente para as redes, e é importante que a gente entenda que essas políticas também tratam de recomposição, porque quando eu vou adquirir um material, quando eu vou fazer um seminário, um encontro que dialogue com essas políticas, é importante que eu entenda que em cada política dessa acontece recomposição. Então, na escola das adolescências, acontece recomposição. No Toda Matemática, vai acontecer recomposição. No Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, acontece recomposição. No Escolas Conectadas, também. Na escola em tempo integral, também. Então, cada normativo desse, gente, se a gente olhar com profundidade, dialoga com a recomposição. Alguns deles de forma muito explícita, como acontece com a Escola das Adolescências, Estudo da Matemática, Compromisso, Escolas Conectadas, outros de forma menos direta, como o tempo integral, mas todos estão a serviço da aprendizagem para todos. Então, é importante que eu entenda a recomposição acontecendo por dentro dessas políticas que se articulam com o pacto. Pode passar, Márcio. E, por fim, nesse bloco de implementação, eu queria trazer para vocês uma espécie de roteiro, de sugestão, de passos a implementar para a recomposição acontecer na sua rede. Se esses passos acontecem, a gente tem recomposição. Então, primeiro, eu tenho que ter uma estratégia de governança. Então, para além do dirigente, eu tenho que ter um grupo, e para além da área, para quem foi dada a recomposição, né, sempre tem um técnico da nossa secretaria, ou uma equipe, que é responsável pela recomposição. Mas, além desses dois atores, eu tenho que integrar outras áreas nessa conversa. Eu tenho que integrar as pessoas que estão trabalhando com currículo, com formação, com avaliação. Eu tenho que formar um grupo de trabalho, um GT, multiárea na minha secretaria, que cuida da governança dessa política, que de tempos em tempos se encontra, se conversa, mapeia as iniciativas, entende os resultados, cria seus indicadores, né? Então, tem que organizar um cronograma, organizar pautas, organizar ferramentas, né, instrumentos de gestão, mas tem que ter um grupo dentro da secretaria que está discutindo recomposição também e que extrapola a equipe que cuida da recomposição no dia a dia. Eu tenho que ter a estratégia de reorganização curricular se eu não sei o que eu quero que os estudantes construam, o que é mais importante, o que não pode ficar para trás, eu também não vou conseguir acompanhar, avaliar se está dando certo ou não, se eu estou conseguindo ou não. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que ter uma estratégia de avaliação e de mediação pedagógica. Eu preciso avaliar de uma forma institucional. Eu não estou falando daquela avaliação que cada professor faz. Essa tem que continuar acontecendo, é a avaliação do professor, é a avaliação da escola, ela tem toda a sua importância, mas muitas vezes, né, como cada professor é um professor, embora estejam trabalhando o mesmo currículo, mas o professor dessa escola tem uma ferramenta de avaliação, daquela escola tem outra, e é bom que seja assim. Né? Isso é diverso, é importante, é o fazer do professor. Eu estou falando de uma avaliação institucional que vai permitir ao secretário e à equipe da secretaria, a todos os diretores, a conhecer um dado de rede, a entender onde que os estudantes estão posicionados, quais são as habilidades mais críticas. Essa avaliação tem que acontecer com alguma temporalidade, que a rede julgar coerente, que a rede entender que é importante. Então, assim, o Ministério da Educação, ele disponibiliza, para apoiar nesse sentido, a plataforma de avaliação, né, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, com o CAED, nós temos a plataforma de avaliação, onde podem ser, em cada ciclo, né, podem ser baixadas e impressas
provas para os estudantes de anos iniciais e anos finais. São duas plataformas diferentes, né, dentro da mesma parceria. Então, a gente tem uma plataforma que é para os anos iniciais, está dialogando muito com a recomposição na perspectiva do compromisso, e outra plataforma para os anos finais. A adesão é voluntária. Então, assim, se a rede já tem uma estratégia de avaliação, maravilha. Siga com a sua estratégia, que é essa que vai lhe entregando esse seu resultado. Mas se você ainda não tem nenhuma, é importante ter, gente, é importante ter. Então, a gente está começando agora o nosso primeiro ciclo, são 3 ciclos que a gente realiza, um primeiro ciclo que olha mais para o ano passado, né, para entender o que esse estudante sabe ou não sabe, para fazer diagnóstico. O segundo ciclo, ele olha mais para atividades, para habilidades essenciais do ano presente, em que o estudante está matriculado. E o terceiro ciclo olha para habilidades mais complexas do ano que ele está matriculado. Então, esses ciclos vão permitindo que a gente vá entendendo as aprendizagens que vão sendo construídas no tempo, que vão sendo construídas ao longo do ano, né? A progressão. Materiais e recursos, né? Então, é importante orientar essa aquisição, adaptação, construção de material que dialogue com a recomposição. Eu falei para vocês na tela anterior que a gente entregou também um material com foco em língua portuguesa e matemática para os anos finais. A gente participou também da última audiência do PNLD, né? No PNLD a gente vai ter um caderno, né, específico para recomposição. Aí a gente já está falando do PNLD 2028, né, gente? A gente precisa fazer tudo com muita antecedência aqui no Ministério da Educação, mas essa é um encontro que também está gravado, está disponível para vocês, né, para vocês entenderem assim, que o livro didático também, daqui a algum tempo, vai começar a dialogar com a recomposição e com essa priorização, porque eu vinha falando antes, né, que todos os nossos materiais dialogam com uma perspectiva do currículo inteiro. Então, a gente também precisa entregar material para todo mundo que dialogue com essa perspectiva da recomposição. Então, a gente já está nessa conversa aqui no Ministério, para que no próximo ciclo de aquisição do PNLD isso possa acontecer. Formação, né? A gente disponibilizou no ano passado, ofereceu uma formação para técnicos das secretarias municipais e estaduais com CAED, né? Com muito foco em equidade, né? da educação pública. Esse ano a gente vai ter outras ofertas formativas, que eu vou falar mais adiante, mas também é importante que a rede organize esses momentos formativos, né? Coloque seus diretores juntos, coloque seus coordenadores pedagógicos, coloquem professores, orientem que os diretores também façam isso dentro de cada escola, né? Cada momento de planejamento, cada HTPC também é um momento formativo, é um momento de formação em serviço, e a pauta da recomposição deve aparecer nesses episódios. E, por fim, comunicação e engajamento, né, gente? Tem que contar para as pessoas o que vocês estão fazendo, tem que contar para a rede, tem que dar publicidade, tem que mobilizar pais e responsáveis, tem que criar estratégias, né, para dar amplo conhecimento daquilo que está acontecendo. E envolver, né? Envolver os atores, envolver as pessoas, dar oportunidades para que eles também contribuam, para que tenham voz. Isso é importante para uma política forte no território. Pode passar, Márcio, por favor. Pode passar. E agora, por fim, né, o que a gente já tem em discussão, né, planejado para 2026. Então, a gente vai lançar um novo guia de mediações. A Ana Paula falou aqui no início, né, que a gente está fazendo hoje à tarde, com apoio da Undime Nacional, o nosso webinário. E a gente também está preparando um material de orientações de práticas em recomposição, né? Práticas docentes, práticas de sala de aula em recomposição, para também apoiar esse trabalho prático do professor. Na formação, a gente vai lançar, ainda nesse semestre, formação para os técnicos das secretarias, em parceria com o IFE Goiano, formação para os gestores, em parceria com a Unicef, formação para docentes, também em parceria com o Reúna, e com outros parceiros. A avaliação, vamos oferecer, então, os 3 ciclos, tanto para anos iniciais quanto para anos finais.
o plano de ação, né, e também o módulo de monitoramento. Então, nós fizemos a adesão lá no CIMEC, e em algum momento, ainda esse ano, a gente vai caminhar para um plano de ação, né, um plano de ação que seja curto, que seja objetivo, que não roube muito tempo de vocês, porque a gente entende toda essa complexidade do cotidiano, da falta de equipe ou das equipes reduzidas. Então, a gente criou um instrumento também que dialoga muito com esse pouco tempo que a gente entende que vocês têm, e que não vai exigir de vocês que escrevam tanto, né, mas que muito mais selecionem, claro, deixando espaço também para aquilo que vocês quiserem trazer de contribuições muito específicas da rede, mas é importante que a gente entenda desses eixos todos, de tudo isso que a gente falou, com o que cada rede que aderiu está se comprometendo, né? E também a gente quer intensificar entregas no eixo de materiais, né? Nós entendemos que a gente avançou muito na entrega de materiais técnicos, né, para orientar essa implementação para os gestores municipais, estaduais, para os técnicos, para os diretores, mas que a gente também precisa fazer mais entregas que sejam direto para o professor, né, para apoiar essas intervenções práticas em cada sala de aula. Então, acho que é isso, pode passar, eu acho que essa era a última. Isso. Então, tá aí o meu e-mail, anadantas@mec.gov.br. Luiz também, vocês podem sempre falar com ele, né, porque ele está sempre em contato com a gente, para aquilo que vocês precisarem. E, bom, eu agradeço aqui pelo espaço, e Ana, te devolvo a palavra aí. Professora Ana Valéria, maravilhosa, as tuas palavras ecoam nos nossos municípios. E me chamou a atenção, e eu preciso retomar algumas palavras que tu trouxeste, professora Ana Valéria. Primeiro, que os municípios, os gestores, precisam ter coerência pedagógica sistêmica, alinhado à centralidade dos processos de ensino-aprendizagem, principalmente no que tange ao enfrentamento das desigualdades. Então, eu acho, nós temos mais de 50%, professora Ana Valéria, aqui no Rio Grande do Sul, de dirigentes municipais de educação e possivelmente das suas equipes técnicas, de pessoas novas. E diante de todas as demandas, dos programas, dos processos, às vezes a gente não consegue trazer para si essa coerência e essa centralidade no meio de tantas demandas que nós temos, mas o quanto é importante e fundamental fazermos isso. Quando tu falaste que nós temos 435 adesões no estado do Rio Grande do Sul, isso é motivo de muita festa, porque diz muito sobre o que os municípios estão fazendo, sobre a importância que eles estão dando dos processos e principalmente com relação à aprendizagem e à recomposição da aprendizagem dos municípios, através do diagnóstico, de um plano de ação, de monitoramento e da articulação com as outras políticas públicas que nós temos. Fundamental também, quando tu trouxeste, muito importante, eu considero, o passo a passo para que nós consigamos fazer ou desenvolver uma recomposição das aprendizagens mais adequada lá nas nossas escolas e nos nossos municípios. E uma questão que eu também acho muito importante, que nós, educadores e dirigentes, às vezes temos um pouco de dificuldade, é a comunicação. Como que nós fazemos essa comunicação, esse engajamento e a publicidade de tudo que nós fazemos na secretaria, junto aos profissionais, aos técnicos da secretaria e aos professores lá na ponta. O que me chama muito a atenção é que agora, hoje à tarde, trazendo formação também de gestores, técnicos dos docentes, avaliação, plano de ação, monitoramento e a preocupação com a demanda de mais materiais mais qualificados para as redes. Então, assim, eu só tenho a agradecer imensamente a tua fala, a tua experiência e poder compartilhar tudo isso conosco. Eu gostaria, para abrir, professora, se tu não te importa, se tu tiver ainda um tempinho,
para algumas perguntas que não foram respondidas ali no chat, porque a professora Ana Valéria tentou ir respondendo à medida que ela observava essas perguntas. Alguém mais tem alguma pergunta que não foi respondida? E eu vi também que alguns colegas colocaram o link ali dos documentos, né? A Undime também vem fazendo isso no WhatsApp, por e-mail do Consemi, eles estão repassando isso a vocês, mas ficou mais alguma dúvida com relação a algum ponto específico que nós não tenhamos esclarecido nesse momento? E lembrando que as dúvidas, elas não se esgotam aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode repassar ao nosso colega da diretoria, Luiz Fernando, ou diretamente à professora Ana Valéria. Alguém ficou com alguma demanda específica que não foi sanada neste momento? Pode levantar a mãozinha, por gentileza. Esse material da professora será disponibilizado, assim como a gravação, tá bom? Estará disponibilizado a vocês. A Amanda Caroline, por gentileza, pode tirar o microfone. Bom dia. Bom dia, só meu quero bem. confirmar aqui uma informação, eu acredito que a professora Ana Valéria já falou. Nós podemos também lançar mão de estratégias do município, adquirindo material do município, não só desenvolvendo provas dentro da plataforma, é isso? Quer responder, professora? Sim, Amanda, bom dia. Amanda, acho que você está falando do eixo de avaliação em específico, né? Exatamente. Isso. Não é uma obrigação que o ente faça a adesão da plataforma de avaliação do Ministério da Educação. O que é uma obrigação é que tenha uma estratégia de avaliação. Mas essa estratégia de avaliação pode ser aquela que o ente escolheu, tá? Então, para a gente não é obrigatório que seja a nossa. De novo, com aquela toada que eu trouxe em alguma das telas, de respeito à autonomia do ente, né, a caminhada que já vem sendo feita e o seu próprio planejamento. Então, assim, já temos municípios e estados que já têm estruturado suas próprias plataformas e estratégias de avaliação. O que é importante para a gente é que tenha avaliação, não pode ficar sem nada, gente, porque com que bases que está se erguendo, então, a recomposição na sua rede, né? Tem que ter uma base técnica para dizer, esses são os estudantes que necessitam de recomposição. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Amanda, professora Ana. Mais alguma dúvida? Pode levantar a mãozinha e abrir o microfone, por gentileza? Deixa eu ver aqui. Aqui no chat, professora, não estou conseguindo acompanhar. Gente, por gentileza, eu vou pedir que vocês levantem a mão e abram o microfone, quem tiver dúvidas ainda. Márcia. Bom dia. Eu gostaria de socializar que eu não consegui abrir nenhum dos cadernos ali de recomposição de aprendizagem ali no site. Eu não sei se alguém conseguiu. Isso aqui é estranho, eu tô com a consegui. página aberta e tá rolando bem. Alguém conseguiu, gente? Eu consegui. Algumas pessoas sim, outras não. A gente vai repassar esses links, professora Ana, através do seu material, a gente pode repassar novamente, e aí qualquer dificuldade, vocês podem sinalizar também para a Undime, que a gente vai entrando em contato com a professora Ana Valéria, enfim, verificando o que aconteceu, tá bom? Perfeito, gente, estou à disposição. Uma Bom pergunta, dia. por favor. Bom dia. Esses Fale, Andréia. materiais, obrigada. Esses materiais de apoio, eu entendi que vai ser nos passados, cadernos também não consegui abrir. Vai ter algum grupo, alguma coisa mais perto de nós, algum articulador, o qual eu possa contatar, que não seja diretamente com a Undime? Nós temos o professor Luiz Fernando ou a própria Undime, que a gente pode estar repassando o telefone, o contato deles,
para que vocês, enfim, sanem as dúvidas, conversem com eles, pode ser? Muito obrigada, será muito pertinente para nós aqui, tá? Tá Obrigada. bom, Andréia, obrigada. Silvia? Bom dia, eu queria mais informações, mais esclarecimentos, como funcionarão os clubes. Essa é uma dúvida que a gente tem bastante aqui. Como que acontece os clubes? A gente já está com o dinheiro das escolas de adolescentes esperando para poder comprar os materiais, a gente fez a listagem dos materiais ali, mas a gente queria saber como que vai funcionar os clubes. Silvia, bom dia. A gente produziu um material, o Escola das Adolescências, no Ministério da Educação, ele não fica propriamente na nossa coordenação, né? Ele fica numa outra coordenação, mas que é vizinha da gente de porta, e a gente trabalha muito juntos, até porque, por essa proximidade com a recomposição, né? E como a gente vem falando de coerência pedagógica sistêmica, aqui de parte do Ministério, a gente também tem que fazer o mesmo dever de casa, né? Para passar isso para vocês de forma sempre coerente. Nós produzimos juntos as nossas duas áreas, coordenação de estratégia da educação básica, que é a que eu coordeno, e coordenação do ensino fundamental, nós produzimos um guia de execução financeira do Escola das Adolescências. Você conhece já esse material? Esse material, ele já vem orientando para você, assim, para cada clube, aquilo que você pode adquirir, para montar cada espaço desse, né? Ou para potencializar as aulas. Então, assim, não é propriamente um espaço de aula, né? Um componente curricular, vocês vão administrar aí essa dinâmica de em que momento os estudantes vão ter essa vivência, se na própria aula ele tem contato com esses materiais, mas a ideia é que esses sejam espaços ricos para explorar aquele determinado a temática do clube, né, daquele ano de escolaridade do estudante. Então, assim, não sei se a sua dúvida é bem do que adquirir ou de como montar. Não, a minha dúvida é do como adquirir, não, porque eu entendi. A minha dúvida é como que ele vai funcionar na prática, se é no horário normal da aula do aluno, se é no contraturno, é um professor que a gente contrata para isso, ou é os próprios professores dos alunos mesmos que daquela área ali do conhecimento que vai trabalhar com eles? Não, os próprios professores. Você não vai contratar nenhum profissional, até porque os recursos não dão para isso, né? Agora, se você tiver espaço, oportunidade de trazer o aluno no contraturno, aí vai muito também da autonomia e da possibilidade da rede, mas a ideia é que eles contem com recursos mais ricos para aprofundar nas temáticas de cada clube, de cada ano de escolaridade. Tá certo, professora. Muito obrigada, tá? Silvia, nós temos também uma representante na Undime, né, com relação a esse programa, que é a professora Neide. Se tu, qualquer coisa, qualquer dúvida que tu tenha, pode entrar em contato com o Márcio também, ele te repassa o telefone dela, ou da professora Carla, que elas te atenderão também para sanar qualquer dúvida, tá? Tá bom, muito obrigada. A professora Neide, eu tenho o contato dela. Então tá bom. Ela sempre está bem à disposição para responder. Muito obrigada, tá? Obrigada. Mais alguma dúvida, queridos? Então, eu agradeço vocês imensamente, professora Ana Valéria, mais uma vez, uma honra, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Saiba que vamos convidá-la mais vezes para vir ao Rio Grande do Sul, para fazermos lives. Realmente encantador ouvi-la e partilhar do teu conhecimento. Muito, muito, muito obrigada aos meus queridos colegas dirigentes, ao professor Luiz Fernando, a vice-presidente Cristiane Martin e também a toda a diretoria da Undime, ao Márcio, coordenador executivo. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Professora Ana Valéria, gostaria de proferir mais algumas palavras? Só agradecer o convite, foi uma honra. Eu sigo à disposição, amo o estado de vocês. Em novembro estarei aí conhecendo o município do Rio Grande, que eu vou visitar amigos que moram aí. E
E é uma alegria, gente, é uma alegria, tá? Muito sucesso para cada um, para cada município, né? Eu sei que os desafios são muitos, eu fui vendo aqui pelo chat, as pessoas compartilhando suas dificuldades de equipe, de muitas demandas para atender, e isso é um dado de realidade, né? E apesar disso, essa é a característica do nosso trabalho, né? A educação pública é desafiadora, e a gente tem que encontrar as melhores estratégias que caibam para a nossa própria rede, né? Cada uma com as suas realidades e com as suas especificidades, e nos tenham assim como atores que estão aqui à disposição de vocês, falo por mim e pelas demais secretarias e diretorias da Secretaria de Educação Básica, a gente fica sempre muito honrado e feliz. Parabenizo de novo a Ana Paula, a Luiz, né, pela organização dessa pauta, e nos vemos brevemente, gente. Um abraço forte aí para todos. Obrigada, professora Ana. E lembrem-se também, hoje à tarde, o webinário de lançamento do Guia das Mediações Pedagógicas para a recomposição das aprendizagens, às 15 horas, o link, e já foi disponibilizado ali no WhatsApp do Consemi, por e-mail, e estão chegando essas informações até vocês. Muito obrigada, queridos. Professora Ana, obrigada, fiquem com Deus. Muito obrigada. Um grande beijo.